falamos em gestão do conhecimento, eu procuro fazer essa abordagem utilizando sempre duas linhas de atuação. Uma é que a gente precisa refletir sobre esse tema à luz das nossas próprias escolhas, ou seja, do nosso próprio relacionamento com essa coisa chamada conhecer, ou seja, a aventura do saber. Nós temos, por natureza humana, como dizem aí os estudos da antropologia filosófica, nós temos uma característica humana que não é nada bonita, que é a chamada falta da vontade. Tá? Existe uma máxima que diz que todos nós somos inteligentes, no entanto, o que nos faz caminhar é a nossa vontade. Ou seja, estamos sempre e historicamente procurando entender essa relação do ser humano inteligente ou não inteligente. Na verdade, as pesquisas da antropologia filosófica nos mostram que todo e qualquer ser humano é inteligente. O que difere a caminhada, a jornada um do outro é realmente a sua capacidade de educar a própria vontade. Porque inteligência significa aquele caminho que nos leva para a ação. A inteligência é o farol que ilumina esse caminho, mas o que nos faz caminhar é a vontade. Daí a gente sempre diz, aquela pessoa que você admira, você vai olhar a história dela e você sempre vai pensar assim, puxa vida, essa pessoa tem uma força de vontade. Não é do nada que a gente vê essas expressões. Na verdade, o que temos que entender ao iniciar uma jornada de aprendizagem e conversarmos sobre o tema gestão do conhecimento, a primeira reflexão é como é que eu lido com o conhecimento? Será que eu conheço o meu jeito de conhecer? Será que eu conheço o conhecimento? Então, nesse primeiro momento, para conversarmos sobre gestão do conhecimento, eu gostaria de aplicar essa abordagem, primeiramente, na arte de conhecer, né? Ou seja, na nossa capacidade de construir conhecimentos. Todos nós somos oriundos de uma história de escolaridade, alguns tendo sido considerado em algum momento por algum professor como um aluno mediano ou então um aluno brilhante, quando na verdade a vivência que a gente teve com a escolaridade muitas vezes acaba ditando o teu relacionamento com o conhecimento. Ou seja, nós estamos falando do seguinte: o conhecimento humano se dá a partir de um movimento cerebral, ok? Até porque a palavra conhecimento significa, além de outras definições, esse movimento de formulação teórica que acontece no nosso cérebro. Por isso costumamos dizer que ninguém transfere conhecimento. O conhecimento é algo que acontece, ou seja, o eureka acontece dentro da nossa mente. Nós, então, não somos capazes de pegar o que está na nossa cabeça e colocar na cabeça de um aluno, de um liderado, de um filho. O que nós podemos fazer é facilitar a proposta, né? Facilitar a ambiência de aprendizagem para instigar essa construção do conhecimento, que acontece de uma forma muito subjetiva, muito íntima, porque depende sempre da percepção que cada um tem sobre aquele mesmo conteúdo. Começo perguntando para você aqui o seguinte: um prédio alto tem quantos andares? Respondeu? Imediatamente, cada um de vocês que está nesse momento vendo esse vídeo pode ter respondido: um prédio alto para mim tem 50 andares, para mim tem 100, 3 para mim,
Débora Dias Gomes da Silva, um prédio com 3 andares de escada sem elevador é alto pra caramba. Então o que eu quero dizer é o seguinte, a pergunta é a mesma, um prédio alto tem quantos andares? A resposta não é a mesma, porque depende do paradigma de cada um, depende da vivência de cada um, depende da percepção de cada um. E é assim que historicamente a gente vem lidando com o nosso autodesenvolvimento. Por isso que esse nosso desenvolvimento depende do quanto nós também conseguimos nos autoconhecer. E aí eu parto dessa premissa como mediadora do seu aprendizado. Quando você para refletir sobre o seu relacionamento, o seu vínculo afetivo com essa coisa chamada conhecimento, com a aventura do saber, como é que você se movimenta, como é que você se vê nessa proposta? Com certeza, quando alguém procura um ambiente de aprendizagem, de pesquisa, né, uma comunidade acadêmica, já tem um vínculo de vontade de aprender. Mas, como eu disse antes, vontade só não basta. Precisamos educar a nossa vontade, ter constância de propósito e não desistirmos. É assim que o ser humano aprende. Não é por acaso que Piaget diz que ser inteligente é ser capaz de superar obstáculos em prol de um objetivo, ou seja, em razão de uma meta pessoal, de uma meta qualquer. A verdade é que quando a gente fala da gestão do conhecimento, sob o ponto de vista e sobre a perspectiva do humano, do conhecimento humano, não dá para conversarmos sobre esse tema sem que cada um possa refletir. Por que estou buscando ler esse livro? Por que estou buscando fazer esse curso? Porque sempre a resposta vai ser, quero mais conhecimento, quero aprender mais. E aí sim começa a grande aventura do saber. E muitas vezes a gente precisa ter a consciência, né? Muitas ou todas as vezes, de que essa não é uma jornada fácil. Não tem um trilho, é uma trilha que a gente precisa caminhar nela para chegarmos realmente a um objetivo. Então, todas as vezes que você inicia um processo de busca de conhecimento, num primeiro momento você precisa saber se autoavaliar. O que está me motivando? No entanto, tomar a decisão foi fácil. Manter-se nessa decisão vai depender de um processo de educação da vontade no seu dia a dia. Porque é bem assim que acontece o fluxo. Primeiro, você faz contato com uma informação. Olha como é que o conhecimento acontece, né, na nossa mente. Você faz contato com uma informação. Essa informação pode estar num livro, na aula de um professor. Informação são dados frios, são fatos. Então, se eu pego um livro, né, gestão da escola, eu paro e penso assim, bom, eu quero ler esse livro, tudo a ver com o que eu quero estudar agora. E aí eu começo a ler esse livro, de repente eu me vejo lá na página 37. Vê se já aconteceu isso com você. Aí eu penso assim, nossa, 37? O que eu li aqui para trás? O que aconteceu nesse momento? A sua inteligência mandou você ler esse livro, mas a sua vontade não estava concentrada no momento presente. Porque é bem assim, manter a nossa mente, o nosso coração no foco é realmente entender que é no momento presente que eu preciso colocar a minha atenção, a minha energia. Se eu estou lendo um livro e de repente começo a pensar na conta que eu não paguei, no que eu poderia estar fazendo nesse momento que eu estou lendo o livro, minha mente já saiu desse livro e eu estou ali automaticamente passando páginas. E o meu convite para todas as pessoas, todos os meus alunos, os meus amigos, os meus colegas que se colocam num processo de aprendizagem é que, como primeira meta de desenvolvimento pessoal desse ser cientista, é verdadeiramente educar a sua vontade. Sendo assim, manter a sua concentração,
fazer sempre um teste pessoal. Estou aqui ou eu estou em outro lugar? Estou concentrado no momento presente, vivo nesse processo, ou eu estou em outro lugar? Então, conversar sobre a gestão do conhecimento começa por pensar que informação, ela está aí. No livro, na fala de um professor, num vídeo, num curso, no tio Google, ou seja, em artigos, são informações. Eu pego essas informações e começo de forma concentrada, com atenção, me concentrando no momento presente, eu começo a refletir verdadeiramente sobre essas informações. É aí que a construção do conhecimento começa a acontecer na nossa mente. Nesse sentido, a gente vai entendendo o seguinte: o ser humano, quando ele está nesse processo de construir conhecimento, é porque ele aprendeu a entender o seu jeito de estudar, o seu jeito de aprender. Na vida, tudo é passageiro, menos o motorista e o trocador. Aliás, tem uma outra coisa que não é passageiro. Uma coisa que ninguém tira. Uma coisa que a gente nasce sem, mas morre com. Essa coisa fantástica que nos leva à Lua e a Marte, que nos permite encarar os grandes desafios como o de abrir uma lata de sardinha ou de enfiar a chave certa no buraco da fechadura. Essa coisa que faz a gente dar o sangue para passar para os filhos e que nunca tem fim. Essa coisa é simplesmente a aventura do saber. 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 Saber falar línguas, saber cantar músicas, saber batucar, saber olhar a vida do ponto de vista do horizonte, saber fritar um ovo, saber plantar bananeiras, saber dar cambalhotas. Todo dia, a gente pratica inconscientemente o que já sabe. Como, por exemplo, dirigir um carro. E se irrita profundamente com as coisas que a gente ainda não aprendeu. Como, por exemplo, botar o carro numa vaga apertada. Quando a gente não sabe, o nosso experiente raciocínio foi treinado para nos chamar de toupeiras ou para dizer que já não dá mais tempo para aprender. Mas o que mudou da época em que a gente tinha curiosidade de uma criança para a fase onde temos a impaciência de um adulto catequizado? Na verdade, nada mudou. Ou melhor, mudou nossa esportiva. Trocamos aquela disposição para levantar do tombo atrás do cachorro. Aquela proatividade de ralar o joelho e se concentrar no chicabom. Aquela pressa em querer conhecer os segredos e os mecanismos das coisas. Enfim, trocamos todo aquele interesse incondicional pelo conhecimento da novidade por uma ideia mané e preguiçosa de que já sabemos o essencial para pagar nossas contas e, portanto, sobreviver. Pois é. E a gente aprendeu a pagar as contas. A gente aprendeu a apagar aquele pequeno incêndio do cotidiano. A gente aprendeu a reclamar das contas que paga. A gente aprendeu a administrar nossos insucessos. E aprendemos, sobretudo, a refinar nossas mirabolantes reclamações em torno do desconhecido. E dizemos, aprender é um saco. Treinar qualquer atividade é penoso. E o conhecimento, além da apurrinhação e do tempo perdido, só nos traz um inútil diploma. No final das contas, toda queixa tem o mesmo endereço. E todo mundo reclama da falta de dinheiro, mas são poucos e raros os que reclamam da falta de conhecimento. Pois eu tenho algo a lhes confessar. A vida não está aí para ser suportada nem vivida, mas para ser conhecida. E onde tem conhecimento, possivelmente haverá ousadia e conquistas. Porque para conquistar, é preciso entender antes. E isso não é passageiro, nem é motorista, e muito menos trocador. Conhecimento. No vídeo, tem um vídeo muito conhecido, né? A Aventura do Saber. Ele mostra pra gente que a vida está aí para ser conhecida e depois vivida.
ou seja, com sabedoria. Então, a gente deu essa parada para refletir sobre cada um e o seu movimento com essa aventura chamada saber. Saber, saber, saber. Tudo é passageiro, menos o conhecimento. E quando a gente entende isso, a gente vai percebendo o quanto o ser humano tem capacidade e inteligência o bastante para usar o seu conhecimento, para ir à Lua, para ir a Marte. O conhecimento empírico, aquele conhecimento do dia a dia, ele nos ensina a abrir uma lata de sardinha, ele nos ensina a batucar, a dançar, a cantar, a fritar um ovo, a falar línguas e muito mais. Saber olhar a vida num novo ponto de vista é realmente saber, sabedoria, lidar com o conhecimento. E eu sempre pergunto nesse momento, quem de nós já iniciou um curso de uma língua estrangeira e interrompeu? Já iniciou um curso de música e interrompeu? Já iniciou uma dieta e interrompeu? Faltou inteligência? Não. O que faltou foi vontade de permanecer nesse foco. Então, na aventura do saber, o que precisamos verdadeiramente é compreender qual é a nossa relação com essa aventura e entender que existe uma cultura, né? Ou existe um hábito mal construído, um hábito ruim, que é o fato do ser humano ter aprendido a reclamar, né? Como a gente reclama da falta de dinheiro. Muitas pessoas reclamam das contas que precisam pagar. Todos nós vivemos esse conflito pessoal. No entanto, para além de reclamar da falta de dinheiro ou das contas a serem pagas, a gente precisa também reclamar da falta de conhecimento. E aí a gente vai aprendendo o quanto é importante lidarmos com essa aventura de forma responsável, disciplinada e com foco, concentração, constância de propósito. Então, o grande perigo é a gente achar que basta ter conhecimento o bastante para pagar as contas. Isso realmente é uma ideia preguiçosa. E nós estamos aprendendo aqui que precisamos resgatar aquela curiosidade de uma criança que você já teve e que pode ser que você não tenha conseguido manter e de repente viver a crise, né, o conflito da curiosidade de uma criança que não deve e nunca deve perder essa sensação na sua vida. Mas vamos pensar sempre assim, confronte sempre a tua curiosidade e pare para pensar por que muitas coisas que você tinha vontade de aprender, curiosidade da criança, de repente a gente cresce e se transforma num adulto reclamão, num adulto que vê muito mais as questões negativas do que as positivas. Chamamos isso, né, do adulto catequizado. E o que nós estamos convidando a você nesse momento, quer dizer, o meu desejo, como facilitadora do seu aprendizado, é que você resgate a curiosidade de uma criança ao se deparar com conteúdos novos, com conceitos novos, com novos desafios. E supere a cada dia o hábito, né, que te transformou num adulto catequizado. Uma cultura paralisante no nosso sistema educacional transformou muito adulto simplesmente num adulto catequizado. E precisamos de cérebros críticos, cérebros criativos, cérebros que, independente da idade, corram atrás dos seus sonhos ou das suas metas ou da sua consciência de vocação. Você sabia que vocação vem de vocatio, que significa chamado? Então, é mais forte do que nós pensarmos nas crianças. Quando eu sou professor, como é que essa criança aprende e como é que eu posso estimular? Nós estudaremos sobre vários temas e quando pensarmos em didática, nós vamos nos aprofundar nesse tema. Mas a ideia básica é, se o adulto catequizado
não consegue superar isso é porque ele não conseguiu ter a consciência de que a aventura do saber só pode fazer muito, muito, muito bem. Então, a aprendizagem significativa, ela é a nossa meta no momento em que a gente está ensinando ou aprendendo. Confúcio tinha uma frase, ou tem, né, uma frase que nos remete muito a compreender o porquê que de repente o vínculo que as pessoas têm com o aprendizado acaba não sendo um vínculo que sustente a busca contínua dessa aventura do saber. É porque muitas vezes passamos por salas de aulas ou por ambientes de aprendizagem que não nos convida à participação. E Confúcio dizia assim: o que eu ouço esqueço, o que vejo lembro, mas o que faço aprendo. Portanto, como mestres, como gestores educacionais, precisamos implementar no ambiente, no cotidiano que a gente está inserido, o hábito de aprender e entender que a aprendizagem, ela demanda a utilização de toda a capacidade humana. Ou seja, Papai do Céu nos fez com 5 sentidos. E por que que muitas salas de aulas a gente só tem que ouvir? No máximo ver um quadro branco ou um vídeo. Na verdade, temos que vivenciar tudo isso, né? Ouvir, ver, fazer, participar. Portanto, se o adulto catequizado tem a preguiça natural dessa característica do adulto catequizado, é aquele que pode estar pensando assim: eu já estudei, agora eu vou trabalhar. É realmente um pensamento muito equivocado e que nos impede de caminhar na jornada e nessa aventura do saber. Então, precisamos sempre compreender, como estudantes, como é que eu posso fazer contato com a informação, ouvindo, vendo e participando. Fazer um trabalho em grupo, muitas vezes, ou algumas pessoas podem não gostar de compartilhar ou de produzir junto com outros, quando na verdade é a melhor maneira de se aprender, né? Dizem que só os tolos aprendem por experiência própria. Então, quando eu acho que eu só posso e devo ficar solitariamente produzindo um texto, fazendo um trabalho, eu estou perdendo sim o compartilhamento desse saber. Então, aproveite uma ambiência de aprendizagem que provoque o seu momento solitário de fazer parte, de fazer contato com uma informação. O seu momento, por mais que isso seja à distância, de forma interativa, presencial, mas o seu momento de compartilhar uma informação e de trocar diferentes percepções, isso com certeza ajuda muito a produtividade do nosso aprendizado. Na verdade, quando você participa, vê, ouve, sente, porque o sentimento, o entusiasmo por querer aprender aquela informação é o que vai ditar aí o seu ritmo de aprendizagem. Então, nós estamos diante de uma questão muito importante. Como adultos, né, precisamos ter a compreensão de que aprender e trabalhar são dois lados de uma mesma moeda. Aprender e trabalhar, produzir e estudar, são dois lados de uma mesma moeda. Por isso eu tenho me motivado aí desde 1993, quando iniciei a minha jornada de estudos sobre gestão educacional, fazendo um MBA naquela época, e o que me levou para dentro da COP, fazendo um mestrado em engenharia de produção, foi realmente a minha motivação de que o aprendizado do adulto, ou seja, a andragogia tão famosa, ela necessita de uma fundamentação científica. A gente precisa resgatar o vínculo afetivo do adulto com a aprendizagem. E se você já tem esse entusiasmo, com certeza pode dar um beijinho no ombro, porque você está já
numa visão, numa consciência que posso eu dizer que você será um transformador social, um transformador. Então, um agente de transformação. Nesse sentido, é legal quando a gente percebe esse movimento na neurociência de como o cérebro faz esse movimento. Lembre-se sempre, é por associação. Então nunca queira somente decorar um conteúdo, um conceito. Sempre que você fizer contato com uma informação nova, procure pensar em forma de rede, procure pensar em formas de associação. Eu posso fazer agora uma pergunta para você, para provar cientificamente isso. Eu vou falar uma palavra e o seu cérebro vai te remeter a outras palavras que tenham a ver com essa que eu vou dizer para você agora. A palavra é gato. É gato, miau. O que vem à sua mente quando pensa aí num gato? O seu próprio gato? Leite? Podemos pensar aí no miau, no barulho que o gato faz, a alergia que muitos têm com relação ao gato. O gato, quando a eletricidade que ele mostra em alguns momentos, você pensou no seu gato? Pensou no Brad Pitt, meninas? Então, na verdade, o que nós estamos vendo com isso é o seguinte, viu? O nosso cérebro, ele aprende por associação, por sistema de rede. Esse é o paradigma que você não pode abrir mão para o seu próprio aprendizado e como educador, já que estamos falando de gestão educacional, pensar se o seu projeto político-pedagógico, da sua sala de aula, da sua escola, entende que o ser humano aprende dessa forma, por rede, e instiga, né, esse aprendizado. Então, nesse momento, para fechar aqui essa reflexão dessa parte, né, do nosso dia, eu te pergunto, você agora vai me responder aí na sua mente, no seu coração, algumas questões. No momento em que você decidiu participar de uma jornada de aprendizagem, ocupar dias da sua semana, horas da sua semana, para pensar num tema, para pensar e aprender outras coisas, né? Ou aprender todas as variáveis que compõem esse ambiente de gestão educacional, nesse momento, pensando que a gestão do conhecimento que nós estamos falando agora é o seu conhecimento, é a sua jornada, eu te pergunto, o que você sabe que sabe? O que você sabe até agora? Como adulto da relação, como alguém que quer ser gestor, como alguém que quer se preparar mais e mais para ser o gestor da sua sala de aula, ou para compreender e pensar institucionalmente o cotidiano de uma escola. O que você já sabe? Quando você procura um curso, o que te leva a procurar esse curso? É a consciência do que você não sabe? Será que você sabe o que não sabe? E é bem interessante isso, porque muitas vezes a gente não sabe que sabe algo, como também não sabe que não sabe. Faça esse exercício. O que você já sabe sobre gestão educacional, especificamente agora nessa nossa conversa, a conversa com a tia Débora, sobre gestão do conhecimento, dando ênfase à sua busca do conhecimento. O que você já sabe sobre você? O que você já sabe sobre educação? O que você já sabe sobre como o ser humano aprende? O que você já sabe sobre políticas educacionais? O que você já sabe sobre todas as variáveis que estão presentes no cotidiano de uma escola? E o que você não sabe? Você tem consciência do que não sabe, por isso está sempre buscando um aprendizado novo, está sempre buscando novas formas de aprender. Então, o que você já tem consciência de que não sabe? Mas aí vem uma outra pergunta que eu tenho que te fazer. No momento em que você sabe o que você sabe, eu te pergunto, o que sabe, mas não faz? O que você já estudou, já compreendeu,
mas não colocou em prática. Ou seja, teve o conhecimento, mas não virou um aprendiz de sábio. O que você sabe e não faz? E por fim eu te pergunto, para estimulá-lo a não desistir do projeto da sua aprendizagem, da sua jornada de aprendizagem científica. O que devo saber? O que devo pesquisar? O que preciso aprender? E pensando nessas 4 perguntas, eu posso te dizer seguramente que muitas coisas que já estão aí e que a gente ainda não sabe, precisam ser conhecidas por nós. Mas também, seguramente, entender que ainda surgirão muitas coisas novas e, por isso, não podemos nos desconectar com essa aventura do saber. E eu gosto muito de, pensando em você agora como um gestor, como um educador, já tentando fazer uma transposição, ou seja, pensar em gestão do conhecimento, agora você como responsável por isso, eu gosto muito de pensar com Mário Quintana, quando ele escreveu: o segredo é não correr atrás das borboletas, é cuidar do jardim para que elas venham a você. Então agora eu já estou te sugerindo que você saia da consciência de como você gerencia o conhecimento para a sua própria carreira e te dizendo que é sua responsabilidade como gestor educacional, que é o que você está buscando como formação. Que você cuide dessa ambiência de aprendizagem, cuide do jardim, para que as borboletas venham até você, para que haja interesse no que você tem a dizer. Eu costumo pensar muito sobre isso quando penso em didática. Didática é o caminho por onde ocorre o aprendizado. E o adulto da relação, o gestor, o educador, precisa cuidar desse caminho. Então, fique com essa reflexão. O segredo é não correr atrás das borboletas, é cuidar do jardim para que elas venham até você. Os cérebros precisam ser despertados em sua curiosidade para que venham até você e queiram saber o que você tem a ensinar e o que de forma significativa essa borboleta que precisa voar tem a aprender. Então vamos ficar aí com a mensagem de Mário Quintana. Voltando aqui para uma outra, para ampliar a nossa conversa, vamos aplicar agora esse teu lado de responsável por organizar o conhecimento numa escola, numa organização. Ou seja, vamos conversar agora sobre gestão do conhecimento. Você como responsável por criar essa ambiência, né, que favorece a implantação de uma escola que aprende, que favorece a implantação de uma organização de aprendizagem, que favorece um sistema de educação corporativa. Você como gestor do conhecimento. Vamos começar conceituando. O que seria gestão do conhecimento? Encontramos aí nas bibliografias, nas referências, afirmações ou definições do tipo: é um movimento transversal entre as diversas áreas do conhecimento presentes no cotidiano de uma instituição. Já é a minha maneira de colocar para você essa definição. Ou seja, gestão do conhecimento é um movimento. Lembre-se da palavra educação, educere, movimento de dentro para fora. Mas não é qualquer movimento, é um movimento transversal, interdisciplinar. E quando a gente fala de uma escola, nós estamos falando que a gestão do conhecimento tem a ver com todos os cérebros, em todos os níveis hierárquicos, participando dessa troca, dessa construção
coletiva do conhecimento. Então, gestão do conhecimento é criar, você como gestor, é desenvolver, agendar, buscar essa agenda onde favoreça essa troca, esse momento interdisciplinar ou transversal no dia a dia de uma instituição de ensino. Encontramos também definição do tipo, gestão do conhecimento é reconhecida como um recurso estratégico inserido nas organizações e na rotina das pessoas. Por que um recurso estratégico? Você está fazendo, né, uma busca sobre gestão do conhecimento. Pensar estrategicamente é pensar o todo. Recurso estratégico porque é um recurso institucional. Não é um recurso agora olhando cada indivíduo somente. É cada indivíduo e como é que cria-se um objetivo comum para que esse indivíduo possa pensar sistemicamente, para que esse indivíduo possa entender qual é a missão daquela escola, que esse indivíduo possa entender os valores, o jeito de ser daquela instituição. Então, vamos entender que recurso estratégico é porque é um recurso gerencial. É quando você percebe a ausência de um conhecimento necessário para o cotidiano da sua instituição e você inicia toda uma jornada de estudo, de capacitação, para que as pessoas possam convergir no mesmo objetivo. Encontramos também definições do tipo um conjunto de tecnologias e processos cujo objetivo é apoiar a criação, o compartilhamento e a aplicação do conhecimento nas organizações. Aqui nessa definição a gente já vê um trabalho técnico, né, de planejamento. Por quê? É utilizar um conjunto de tecnologias, lembrando que tecnologia não é necessariamente a utilização de informática, de equipamentos. Tecnologia é todo saber transformado num método e colocado à disposição das pessoas para o dia a dia. Então, conjunto de tecnologias e processos, procedimentos, para quê? Para apoiar a implantação, a criação, esse conhecimento transitando entre as áreas, entre o administrativo e o pedagógico, entre a merendeira e a direção, entre a coordenação e os pais, entre os alunos e os professores, ou seja, toda a ordem de troca que gera conhecimento coletivo. Então, vamos entender também sobre esse aspecto. A gestão do conhecimento não é só um desejo, é um trabalho técnico de buscar tecnologias, processos e procedimentos para apoiar esse objetivo que é gerenciar o conhecimento, o compartilhamento dele nas instituições, no nosso caso aqui, chamadas de escolas. Então, a gente precisa perceber esse conceito da gestão do conhecimento de uma forma multifacetada. Portanto, o que é a gestão do conhecimento? É um processo sistemático, articulado e intencional. Você, como gestor, precisa intencionalmente organizar essa ambiência de aprendizagem. Todo esse processo de articulação intencional e sistematizada, ele precisa ser apoiado na geração, na codificação, disseminação e apropriação de conhecimentos que são estratégicos ao alcance dos objetivos daquela instituição. Ou seja, precisamos de um currículo, precisamos identificar conceitos e para que haja reflexões sobre determinados conteúdos, conceitos necessários àquela aprendizagem que o gestor do conhecimento identificou como necessária. E aí sim, alavancar, multiplicar e gerar inovações a partir do capital intelectual e do saber organizacional. Por que capital intelectual? Uma expressão muito utilizada no mundo empresarial, né? Quando se pensa em capital. Então, entende-se que o ser humano é
o principal capital de uma organização. E daí a gente entende que existem vários tipos de conhecimentos que nós carregamos na nossa história. Aí a gente chega dentro de uma escola, dentro de uma instituição, dentro de um departamento, trazendo a nossa experiência e os nossos conhecimentos. Ninguém chega como um recipiente vazio em lugar nenhum para aprender, nem uma criança, quiçá um adulto. Portanto, há que se entender que todo e qualquer ser humano, ele é produto, ele é oriundo de conhecimentos científicos que conseguiu construir ao longo da sua história, ou seja, usar a lógica, o pensamento crítico, englobando fatos que foram comprovados. Então, conhecimento científico é tudo aquilo que você foi buscar com fundamentações, com referenciais teóricos. E quando a gente inicia uma pós-graduação, mestrado, um doutorado, e mesmo um ciclo de pesquisa na graduação, nós estamos em busca do conhecimento científico. Mas ele vem para agregar o conhecimento empírico que já carregamos ao longo da nossa vida. Conhecimento empírico é aquele que surge a partir da interação e observação do ser humano com o ambiente ao seu redor, um cotidiano, né? É aquilo que não necessariamente eu li num livro, mas a aventura do saber me faz aplicar, né? Como já vimos aí em outro momento, a sabedoria de cada um na sua função, a sabedoria de fazer um bom prato, a sabedoria de montar uma ótima aula, a sabedoria que cada um carrega com a sua experiência, com a sua vivência no cotidiano. Então, conhecimento empírico é aquilo que a gente percebe que aprendeu na observação, na experimentação, no ensaio e no erro. Mas nós somos também alavancados e impulsionados pelo conhecimento religioso, né, que tem muito a ver com a fé religiosa, né, o conhecimento que aprendemos desde pequenos, cada um na sua linha, mas é importante saber que somos sim frutos do conhecimento religioso que nos foi passado, da fé religiosa, acreditando que estamos vendo algo ou percebendo algo como uma verdade absoluta ou não. Então, existe o conhecimento religioso que acompanha a jornada de qualquer ser humano. Mas também temos o conhecimento filosófico. O conhecimento filosófico é baseado nos momentos que você realmente busca ser um ser pensante, refletindo, né, sobre todas as questões imateriais e subjetivas que estão dentro de você. Então, o filósofo: penso, logo existo. Sinto, logo existo. Então, esses 4 tipos de conhecimento, eles estão sempre acompanhando o ser humano, né? Conhecimento empírico, conhecimento religioso e conhecimento filosófico. E quando ele se coloca numa postura acadêmica, ele está em busca de um conhecimento científico. Então, nós estamos entendendo que toda essa proposta da gestão do conhecimento, ela existe para que no cotidiano de uma escola a gente tenha a evidência de que o conhecimento está sendo partilhado, desenvolvido, as pessoas estão se apropriando, retendo, elas estão adquirindo, elas estão utilizando, ou seja, aplicando. Conhecimento que se transforma num projeto e que fica na gaveta não é conhecimento aplicado. Então, vamos perceber que a gestão do conhecimento tem a ver com estarmos no mundo como gestores, como pessoas, como cidadãos, mas buscando gerar, partilhar, reter, nos apropriar, desenvolver, adquirir, utilizar conhecimentos. E para isso, existe uma palavra muito conhecida chamada feedback, ou seja, o tempo inteiro estarmos nos realimentando, ou seja, buscando avaliar se aquilo que a gente está aprendendo, como é que a gente está recebendo, como é que o outro está entendendo. Então, o feedback é a retroalimentação de uma informação.
E nesse conjunto e nessa dinâmica de vai e volta, o ser humano aprende e aprende cada vez mais. E eu quero terminar esse momento com uma fala de James Hunter, que pensando no mundo empresarial, lá no lugar onde ele gerenciava, ele disse assim em uma reunião: podemos ter a força de trabalho dos funcionários, mas isso é pouco. Precisamos de seus corações, suas mentes e seus espíritos. Pedindo licença poética, eu poderia dizer, aplicando numa sala de aula, nós queremos produtos acadêmicos dos nossos alunos, mas isso é pouco. É pouco. A prova, o conteúdo, é pouco. Precisamos ter seus corações interessados em aprender o que temos para ensinar. Suas mentes sabendo como efetivamente ele aprende e sendo respeitado no seu jeito de aprender. E seus espíritos no sentido do entusiasmo, no sentido do desejo. Da mesma forma, o gestor educacional precisa entender que ele não tem funcionários, tem pessoas com capacidade de aprender. E para isso, precisamos mobilizar as mentes e corações para o mesmo objetivo, que é fazer da nossa escola uma escola boa para se trabalhar, uma escola boa para se estudar.